Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao programa Inteligência Afetiva. Hoje vamos receber aqui uma pessoa muito especial, a professora doutora Cláudia Feitosa Santana. E, gente, vou contar para vocês quem é ela. Neurocientista, arquiteta e engenheira, mestre em Psicologia Experimental e doutora em Neurociência e Comportamento pela USP. Ela fez o pós-doutorado pela Universidade de Chicago e é autora do livro, escuta só o título do livro dela, Eu Controlo Como Me Sinto. Alguém aí, você precisa controlar suas emoções? Tem alguma questão aí para resolver nesse tema? Então, vou falar de novo o título do livro dela, Eu Controlo Como Me Sinto. Como a neurociência pode ajudar você a construir uma vida mais feliz. Doutora Cláudia, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Estou muito feliz de recebê-la. Demorou, foi um tempão que eu fiquei esperando, mas tenho certeza que vale a pena para mim e para todo o público do nosso canal que está esperando aí faz um tempo. Obrigada, Elizabeth. É um prazer estar aqui. Realmente demorou para a gente conseguir marcar, mas finalmente estou aqui. Que bom, fico bem feliz. Já que você mencionou, aqui está a capa do livro. Ah, ótimo! Olha só, gente, anota aí para vocês depois. Aliás, eu vou colocar também o título, claro, na descrição do vídeo para vocês não perderem e poderem acessar depois e buscar o livro dela, porque é imperdível. Muito bem, então, para a gente começar, muitos dos nossos amigos aqui do canal, geralmente dependentes emocionais, se queixam da dificuldade de deixarem de ser reativos, né? Ou seja, quando são abusados ou quando se sentem desrespeitados, respondem de modo automático ou engolem passivamente ou reagem com raiva impulsivamente e, claro, depois se arrependem, às vezes ficam chateados com eles mesmos. Doutora Cláudia, o que a neurociência tem a dizer para as pessoas com essas dificuldades? É possível mudar esse comportamento e obter controle? Como? Em primeiro lugar, muito provavelmente essas pessoas vão achar que elas são as únicas que têm esse problema. Mas só pelo título do meu livro, já dá para perceber que, na verdade, elas podem ter esse problema exacerbado, mas isso, na verdade, é uma das questões que mais nos aflige, a todos nós. São raras as pessoas que estão completamente satisfeitas com o autocontrole delas. Que, na verdade, nós vivemos numa sociedade que, na verdade, deveria ter muito mais autocontrole. Mas vem de toda a nossa educação e uma série de motivos pelo qual, na verdade, a gente não presta tanta atenção nos sentimentos, sendo que nós deveríamos. Por isso, um dos motivos pelo qual eu escolhi esse título, porque com os estudos da neurociência, o que ela nos mostra é que sim, é possível a gente saber lidar melhor com os nossos sentimentos e ter mais controle sobre eles. E aí a gente vai, logicamente, conversar mais sobre isso. E você pode colocar um pouquinho mais para a gente? Como é que a pessoa que é reativa, o que ela poderia fazer? Bom, um longo caminho. Em primeiro lugar, e eu acho que é uma coisa que pouco se fala, é o seguinte. Primeiro, vamos separar. A gente fala muito de palavras como se fossem todas sinônimos. Afetivo, emocional, emoções, sentimentos. Mas eu trago no livro, e eu mostro isso aqui, cientificamente falando, emoção e sentimento são estágios diferentes do nosso processamento. Alguns autores usam as palavras trocadas, mas o que interessa é que são dois estágios diferentes. Eu adoto a mesma nomenclatura do Damasio. Então, as emoções é o que está no nosso corpo. Então, vamos prestar atenção no que está acontecendo no corpo. Por exemplo, mudança no batimento cardíaco, ou um nó na garganta, ou a boca seca, ou os olhos lacrimejando, ou chorando, ou o olho seco, ou as mãos trêmulas, ou a mão suando. Dentre todas as outras coisas que a gente consegue detectar que está acontecendo no nosso corpo, dor de cabeça, náusea, tudo isso é uma primeira ordem. Então, você identificando o que está acontecendo no seu corpo, a segunda etapa é uma interpretação desse conjunto de emoções. Esse conjunto de emoções é o que, quando a gente interpreta, é o nosso sentimento.
E aí é que vem a primeira questão. Se nós estamos realmente prestando atenção no que está acontecendo no nosso corpo, a gente tem a chance de questionar se a aposta do nosso cérebro para o sentimento daquele momento é verdadeira ou não. Por quê? O cérebro, ele não vai saber se é verdade ou não. Ele vai fazer uma aposta do que é mais provável que você esteja sentindo diante daquele contexto e do que está acontecendo no seu corpo. Muitas vezes, o que é uma postura reativa? É você simplesmente aceitar essa aposta. Provavelmente vamos imaginar aí se sentindo desrespeitado. E você, como sempre, reage do mesmo jeito. Então, você sentimento desrespeitado. E você sempre age da mesma forma, seja de uma forma silenciosa e passivo-agressiva, ou seja, de uma forma gritando ou respondendo desrespeitosamente de volta. Isso tudo é porque você está acostumado a agir dessa forma. Mas aí o primeiro passo qual é? Para eu poder mudar isso, é eu realmente questionar. É assim realmente que eu estou me sentindo? Quantas vezes você aceita uma aposta do seu cérebro para o seu sentimento, mas no fundo, você não sabe exatamente como você está se sentindo. Inclusive, isso tem nome, um nome até recente, se chama agnostesia. Agnostesia é o estado de não saber exatamente o que eu estou sentindo. A gente não se dá conta de que muitas vezes você não sabe o que você está sentindo. E o que você precisa? Prestar mais atenção nas emoções do corpo. E o que você precisa também? Tempo. E quando nós somos reativos, o que a gente não fez? Nos dar tempo para questionar se é aquilo realmente que nós estamos sentindo. Essa é uma primeira etapa. Então, na verdade, foram duas etapas. Separar emoção e sentimento, a primeira etapa. Segunda etapa, questionar se esse sentimento que aparentemente você acha que você está tendo é realmente o sentimento. E uma terceira etapa que é extremamente importante. Mesmo que eu ache que é realmente esse sentimento que eu tenho, digamos, eu estou me sentindo desrespeitado, será que é esse o sentimento mais adequado para você sentir naquele momento e que vai te proteger? Ou é um outro sentimento? Aí tem uma quarta etapa. Desrespeitado é um sentimento que você depende do outro. O outro, na verdade, é mais responsável pelo que você sente do que você mesmo. Concorda? Uhum. Sim, porque se sim. não existe o outro, não existe desrespeito. Uhum. Mas você pode se sentir triste ou raivoso. Porque se você tiver com tristeza ou com raiva, aí, na verdade, é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. É completamente diferente do raivoso, do desrespeitado. Isso eu mostro, inclusive, no livro. Uhum. Há quem diga da comunicação não violenta, por exemplo, que todo o sentimento que você depende do outro, ele, na verdade, é um não sentimento, ou ele não é um sentimento verdadeiro. Por quê? E eu concordo. Na verdade, a neurociência concorda com essa postura que veio lá do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Ela concorda por quê? Sentimento é uma interpretação das nossas emoções. Portanto, o sentimento só existe dentro da minha mente. Se o sentimento só existe dentro da nossa mente, nós precisamos escolher sentimentos para os quais nós somos responsáveis por ele. Para os quais nós podemos mudar de atitude. Se a gente fica escolhendo um tipo de sentimento que, na verdade, a gente só está responsabilizando o outro, vamos pensar, por exemplo, em abuso. Se eu me sinto abusado, o abusado, na verdade, nos indica um fato. Uhum. O desrespeitado pode nos indicar um fato. Uhum. Mas o fato, ele dura um momento no tempo. Uhum. Depois daquilo, você precisa, na verdade, interpretar o seu sentimento em relação àquele fato. Então, o ter sido abusado ou ter sido respeitado, ele não vai continuar como sentimento. Não, ele fica como um fato. E qual é o sentimento que você tem em relação a isso? Aí a gente precisa buscar dentro da nossa mente, e é uma interpretação nossa. Uhum. Isso ajuda
a gente a se libertar, principalmente como é o que você fala, caso de dependentes, por exemplo, a se separar daquele responsável pelo fato, seja desrespeitado, abusado ou qualquer outra coisa. Muito bom. E claro, se vocês quiserem saber com mais profundidade, isso aí já é a metade do livro dela. Então, vão até lá e leiam o livro dela para vocês terem mais clareza dessa explicação que ela fez aqui tão rápida, claro, contexto que não dá para falar muito, tanto assim, né? Mas na verdade é metade do primeiro capítulo. É o primeiro capítulo, então olha só, né? Então tem muita coisa para vocês assim, descobrirem. Mas se chama assim, tu és eternamente responsável pelo que sentes. E olha que nome incrível, gente, mas pegando esse gancho desse título, eu noto muitas vezes, inclusive no meu trabalho terapêutico, que algumas pessoas tendem a resistir, elas resistem a desenvolver essa autoobservação, porque, como você falou, a pessoa tem que prestar atenção no que ela está sentindo, e esse ponto, essa questão de prestar atenção não é uma coisa que se faça normalmente, a pessoa precisaria treinar. E eu sempre sugiro isso, a autoobservação é o começo de tudo. Se você não se observa, você não detecta e você não consegue atuar em cima disso. E aí eu percebo uma resistência a desenvolver esse controle emocional. Não sei se você tem algum estudo, alguma coisa que diga a respeito disso. E isso seria o quê? Como uma forma de não assumir a responsabilidade sobre si mesma? Como é que você explica isso com base na neurociência? Se eu for colocar, digamos, uma hipótese para explicar isso, e fazendo aqui todo um questionamento sobre a neurociência começa, na verdade, assim, a neurociência é uma ciência muito interdisciplinar. Então, ela conversa com muitas outras. E ela conversa muito, ela se baseia muito nas informações que a gente tem sobre evolução. Então, vamos lá, nós somos seres sociais. E toda a nossa cognição, ela muito provavelmente se desenvolveu para que a gente se relacionasse melhor com o outro. Por quê? Nós somos seres sociais. E para nós sermos seres sociais vivendo em grandes bandos, a gente precisava o quê? Do desenvolvimento do nosso raciocínio, da nossa cognição. Para se relacionar melhor com os outros. Por quê? Por sendo sociais, nós dependemos dos outros. Para a gente viver bem, a gente precisa viver bem com quem está ao nosso redor. Mas aí, que pensando nos dependentes, isso aqui é um questionamento bem sério. Porque é o seguinte, se a nossa cognição provavelmente evoluiu para a gente se relacionar melhor com os outros, é para, na verdade, a gente convencer melhor o outro. Convencer o outro para vir do nosso lado. Porque se nós somos seres sociais, nós somos seres que estamos o tempo todo em negociação. Da hora que a gente acorda para a hora que a gente vai dormir, a gente está negociando alguma coisa com alguém. Seja com um filho para escovar dente ou para levantar da cama, ou seja com um colega de trabalho, ou seja com um parceiro com a parceira. Então, uma das teorias para explicar o desenvolvimento da nossa cognição é a questão de você raciocinar melhor para você poder negociar melhor com o outro. Então, o nosso foco, até o nosso desenvolvimento cognitivo, no nosso foco, o foco é o outro. Concorda? O foco parece que não é a gente. Pensando nos casos de dependência emocional, me parece que, ou não só de dependência emocional, mesmo de pessoas, digamos, saudáveis, sem esse problema de dependência emocional, existe uma tendência que toda vez que a gente tem atrito, toda vez que a gente tem algum problema, a gente foca no outro. A gente foca em sempre culpar e responsabilizar o outro. E em casos de abuso, em casos de crime, em casos de dependência, a gente não está questionando a responsabilidade do outro sobre o que aconteceu para a vítima em si. Não é essa a questão. Mas dentro de como que nós vamos nos libertar. Porque aí a gente não está falando de um crime, né, de um assalto. Normalmente a gente está falando de relações abusivas. Eu não sei se você tem mais complemento sobre isso. Se a gente está falando disso, aí nós temos uma responsabilidade por continuar sempre dentro do mesmo comportamento. E como a nossa tendência de raciocínio é focar no outro,
todo mundo, e é o que eu trago no livro, todo mundo tem que fazer o exercício de tirar a atenção e o foco do outro para me analisar primeiro. Uhum. Porque aí eu preciso escolher qual é o sentimento que é mais adequado para mim e onde eu vou ganhar mais potência para conseguir mudar de comportamento. Porque, por exemplo, eu considero o seguinte, e eu falo assim, não é à toa que eu escrevi um livro também, Eu Controlo Como Me Sinto. Não é porque eu sou a pessoa mais controlada do mundo e que não fala de forma, por exemplo, reativa. Com a neurociência e esses 20 anos que eu estou dentro da neurociência, eu me interessei muito por ela e eu fui, na verdade, cada vez mais pegando os estudos da neurociência, o que serve para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Então, na verdade, todo mundo faz isso. E as pessoas que têm problemas de dependência emocional têm isso um pouco mais exacerbado, ou seja, elas provavelmente se sentem mais reféns disso. Mas a gente consegue mudar esse tipo de comportamento. Claro, claro. Aí você enxerga que existe uma resistência ou não a isso? Existe uma resistência de todo mundo, que dirá para as pessoas que são dependentes emocionais. Porque automaticamente, como o nosso raciocínio ele já ocorre focando no outro, automaticamente a gente já está sempre assim. E você pode perceber isso desde criança, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da educação. Tem sempre a responsabilização de você tirar de você mesmo e sempre trazer para o outro, por uma forma reativa. A culpa não é minha. Ou, não fui eu. Ou então, é você que fez. Você vai sempre focar no outro. A gente tem que fazer um exercício muito grande, um treino. Primeiro é um questionamento do que é que eu realmente estou sentindo e de qual é a minha responsabilidade dentro de tudo isso. E as outras questões quando eu percebo que eu realmente preciso mudar de comportamento para o meu benefício, aí você vai precisar de um treino e de muita repetição. Porque o nosso cérebro, não adianta, ele aprende por repetição. A gente já faz coisas por repetição. A gente tende a continuar fazendo coisas que a gente sempre fez, que já é por repetição, e para mudança de comportamento a mesma coisa. É um aprender a fazer diferente. Se aprender a fazer diferente sempre vai exigir treino e vai exigir repetição. E aí não tem milagre, não tem receita de bolo, isso é extremamente difícil. E é por isso que para dependentes, em geral, seja de substância ou aqueles mais relacionados a comportamento, a pessoa, ela não tem cura, né? O tratamento dela é todo dia repetir aquele comportamento que te é benéfico. Não tem saída. Agora, eu creio que para alguém fazer essas mudanças e fazer todo esse treinamento que é tão necessário, é preciso vencer o poder da influência de crenças familiares e culturais. Eu não sei se você também vê dessa maneira. E por quê? Eu penso que o ambiente reforça o tempo todo o vitimismo e a ideia de que a gente é refém dos outros, que cada um de nós é refém do outro. Eu tenho essa percepção. E o que podemos fazer para nos manter firmes nessa crença de que somos responsáveis pelas nossas emoções? Olha, eu volto ao que a gente falou antes sobre a questão de uma coisa é o fato de que você realmente pode ser uma vítima, e muitas vezes isso é inquestionável. O problema é o seguinte: a saída, né, de ser uma vítima não pode depender do réu, não pode depender daquele que causou essa situação. Ela só pode depender de você. Ou seja, não tem saída. Se você é o pior caminho é continuar focando no outro, que é aquele responsável que você responsabiliza pelo seu sofrimento. Só que o sofrimento é você que escolhe se você vai sofrer pela pessoa que te causa esse sofrimento, que na verdade não é ela, no fundo, que te causa esse sofrimento. Aí, de novo, cuidado, todo o respeito a qualquer vítima de abuso, todo o respeito por essa situação. Ela é uma vítima.
Só que o sentimento dela, ela precisa fazer a escolha e ela pode. O que a neurociência nos ensina é o seguinte: nós temos a maleabilidade de escolher entre um cardápio de sentimentos para cada situação. E dentro desse cardápio de sentimentos, sempre tem sentimentos que nós podemos escolher e que vão nos dar força. Ou seja, a partir do momento que a gente faz essa escolha, né, que a gente transporta essa escolha, que a gente transfere entre abusado ou traído para raivoso, triste, ou até mesmo deprimido, mas eu sou responsável por isso, eu estou escolhendo esse sentimento, você vai ter mais força. O deprimido não. Quando entrou nesse estágio, aí você já está perdendo as suas forças. Mas se você está apenas triste ou raivoso, você está, na verdade, sendo o dono do seu sentimento. Você vai ter mais forças para reagir. E é o que a gente vê quando as pessoas realmente conseguem sair, transferir, né, de um ponto para outro. Aquele onde você responsabiliza o outro e aquele onde você, na verdade, fica dono, se apropria do seu próprio sentimento. Sim, sim. E eu percebo também que, na prática, quando a pessoa começa a fazer isso, ela começa a sentir os benefícios e um sentimento de poder muito maior. E quando você está no lugar do refém, você não se sente potente. E na medida em que você treina e percebe que você é dono da sua emoção, você começa a sentir um bem-estar, né? Um benefício com isso que não tem preço, né? Por isso que eu acho que vale muito a pena ir por esse caminho, né? Porque você ganha muito mais autonomia, você ganha muito mais, uma coisa até que eu falo no livro, você ganha muito mais autoliderança. Porque você passa a se sentir muito mais dono da sua própria vida. Sim, sim. Essa que é a grande questão. E é óbvio que é extremamente difícil. Isso não é um processo fácil. Claro. E essa maleabilidade que você fala tem a ver com a neuroplasticidade cerebral? Fala um pouquinho para a gente, deixa eu entender se é esse o ponto. Não é nem a neuroplasticidade, não. É porque, assim, a gente tem que pensar o seguinte. Não só os sentimentos podem ser apostas do nosso cérebro, mas como também as nossas emoções também podem ser apostas. Podem ser apostas daquela situação. Porque o que acontece? A gente tem aí dois processamentos, que é o processamento bottom-up, top-down. O processamento bottom-up é o processamento seguinte, é dos estímulos externos, tá? Que vão, na verdade, serem processados pelo nosso corpo e, obviamente, que com isso a gente vai ter uma série de alterações. E você vai ter percepção, você vai ter, inclusive, conseguir processar para tudo isso. Só que quando esses estímulos vêm do externo para dentro, que é o que a gente chama de bottom-up, para que a gente possa interpretar o que isso tudo está significando, a gente precisa, na verdade, do processamento top-down. Tá. O top-down é o que é muito importante para a gente, porque o top-down ele é onde estão todas as nossas experiências, está toda a nossa história, é onde está a nossa expectativa. Então, para tudo que você interpreta, ou seja para a emoção do corpo ou para o seu próprio sentimento, se você está utilizando todas as suas experiências prévias, isso significa que você está fazendo uma interpretação do que está acontecendo. E ela pode ter acurácia ou não. Sim. Ela pode estar mais próxima realmente da verdade do que uma interpretação muito mais afastada da verdade. E é óbvio que isso é extremamente complexo. Isso tudo é muito difícil. Mas aí eu acabei de falar uma outra palavra que é extremamente importante. Que além da gente poder escolher, porque o que acontece? Se você pode interpretar isso de uma forma extremamente mentirosa, ou extremamente verdadeira, ou qualquer coisa no meio do caminho, você também pode interpretar isso de uma forma que seja benéfica, de uma forma que seja maléfica, ou qualquer coisa no meio do caminho, concorda? Às vezes, as pessoas, por exemplo, podem interpretar de uma forma mentirosa, mas que seja benéfica para ela. Sim. E que talvez não seja maléfica para ninguém. A gente pode ter alguns exemplos, por exemplo, olha, eu não quero muito... Posso dar um exemplo super idiota.
eu não quero muito entender exatamente o que está acontecendo na política, porque isso não vai afetar a minha vida. Então, você pode fazer uma interpretação. Ah, tudo bem, tá ok assim, mas se isso não vai te afetar agora ou não vai afetar as outras pessoas, pode ser que seja uma coisa que não seja muito verdadeira, mas que seja benéfica para você. Mas o que eu quero dizer é que você pode escolher. A gente tem essa possibilidade. Isso, na verdade, não é uma questão de neuroplasticidade, é uma questão de cenários. É uma questão de cenários, é uma questão de como que eu estou interpretando exatamente o que está acontecendo comigo. Pode variar demais. Agora, a outra coisa é o seguinte, é óbvio que quanto mais verídico e quanto mais benéfico para mim, muito melhor. Concorda? Sim. Porque isso está mais de acordo com o meu passado, com a minha memória, ou seja, mais próxima, digamos, do que é realmente verdade. Isso é extremamente difícil, porque a nossa memória é muito falha. E é o que mais, na verdade, vai me deixar mais fortalecido para enfrentar o futuro. Então, dentro disso, quanto mais acurácia eu tenho sobre o meu sentimento, é melhor para o aprendizado nesse momento, porque no futuro o meu cérebro pode trazer isso como aposta. Se eu entro na mesma situação, eu tenho mais chance de novo, estar mais de acordo com a forma como eu tenho que interpretar. E o que a gente precisa aprender é que, como a gente não aprende desde pequenininho a realmente entender o que está acontecendo no meu corpo, interpretar corretamente o que eu realmente estou sentindo, e a gente vê isso nas crianças, mas quando a gente pode aprender, aí sim entra a neuroplasticidade. Quanto mais cedo a gente aprende a melhor interpretar o que a gente está sentindo, a gente tem muito mais neuroplasticidade, a gente vai ter muito mais fortalecimento. Mas isso não significa que a gente não pode aprender quando adulto. A gente pode aprender a ter muito mais esse cuidado, né? Digamos, esse autoconhecimento. Mas é óbvio que quando você aprende com criança, isso é muito melhor. Ai, que ótimo. Com certeza, né? E o que eu quero dizer com acurácia, às vezes, também pode significar o seguinte. Se você fortalece o seu vocabulário de sentimentos, por exemplo, como eu trouxe a agnestesia, então, em vez de eu falar, olha, eu não sei muito bem exatamente, ou até pensar o que eu estou sentindo, imagina assim, eu penso, eu estou agnostésica. Se eu já incorporei essa palavra, já é um atalho para o meu cérebro. E eu já venho com uma acurácia, é como se fosse uma rapidez. Eu gasto menos de um segundo para já pensar isso e meu cérebro registrar. Eu já estou dizendo para o meu cérebro. É como se eu estivesse afastando de mim mesma e estou dizendo aqui para dentro. Eu estou agnostésica. Em vez de dizer, eu estou num estado que eu não sei exatamente ou realmente, de fato, como eu estou me sentindo em relação a alguém ou alguma coisa. Em vez de eu contar uma história, eu venho com uma palavra. E isso ajuda a aumentar o nosso vocabulário de sentimentos, ajuda. E aí, o que acontece? Quando a gente tem lá as opções para entender o que está acontecendo comigo, você concorda que você já tem um vocabulário mais rico. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Nossa, foi muito interessante escutar todo esse conhecimento que você traz e tenho certeza que você que está me escutando aí vai pensar, vai refletir. Sugiro que você escute de novo, porque isso aqui é tão novo, é tão diferente, né, esse conhecimento. Sugiro que você escute de novo. E se você se identificou com algo do que foi dito aqui, conta para a gente. Você tem dificuldade com a sua emoção, dificuldade de reconhecer o que sente, você tem agnestesia, o que acontece com você? Conta para a gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você dê o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora, porque aqui a gente traz conhecimento de qualidade para você, baseado em evidências científicas. Tenha uma ótima semana, tudo de bom para você. Até o próximo vídeo.